Se você viu One Punch Man, deve estar ciente de que os monstros de nível de ameaça dragão não são brincadeira. E não é à toa, às vezes nem a classe S dos heróis consegue dar conta. E normalmente é o nosso carequinha de capa quem aparece, para resolver a situação e sempre terminar a encrenca com um soco só. Os monstros de nível de ameaça dragão acabam pegando os holofotes, afinal eles são os únicos que batem de frente com os heróis mais poderosos. Qualquer outro monstro de nível inferior não seria páreo para um herói de classe S, né? Eles não teriam chance, né? Pera, quê? Ficou surpreso? Pois é, vai por mim quando eu te digo que os monstros de nível demônio não ficam muito pra trás não. Em termos classificatórios, esses seres misteriosos basicamente representam risco a uma cidade inteira, ou sua infraestrutura. Mas não se engane, não é todo nível demônio que vai sair por aí dificultando a vida de um herói de classe S, mas existem exceções sim. E nesse vídeo, você vai conhecer exatamente todas as ameaças de nível demônio que já apareceram na história de One Punch Man. Mas antes, já vai deixando aquele seu ultra like no vídeo e se inscrevendo agora mesmo no canal, para você não perder nenhum vídeo novo do Homem de um Soco Só. O seu like e inscrição fortalece tanto o nosso canal, que com a sua ajuda, a gente consegue derrotar qualquer ameaça de nível demônio que vamos ver nesse vídeo. Então dá aquela fortalecida aí pra gente, contamos com você. Ah, e lembrando que esse vídeo vai ter um pouco de spoiler do mangá, então quem avisa, Nakama é. Se você não está familiarizado com os níveis de desastre em One Punch Man, não se preocupe. Aqui vai uma breve explicação sobre o nível de calamidade dos monstros desse vídeo. Basicamente, os seres misteriosos de nível demônio são aqueles que ameaçam uma cidade inteira, bem como seu funcionamento e infraestrutura, estando abaixo do nível dragão, que são monstros ou seres que apresentam perigo a múltiplas cidades. Com base na escala comparativa oficial, para derrotar uma ameaça média do nível demônio são necessários ou 10 heróis classe A ou um herói da classe S. Então, cada um dos monstros que a gente falar nesse vídeo, você pode imaginar aí ele causando estrago a uma cidade inteira. Eu sei que tem uns que, bom, não dá pra imaginar fazendo uma coisa dessas, mas certamente eles não foram classificados como nível demônio à toa. Então, bora ver todas as ameaças de nível demônio que já apareceram tanto no anime quanto no mangá até o dia de hoje. Giant Snowman. Giant Snowman, ou Boneco de Neve Gigante, é um monstro colossal que surgiu de trás de uma montanha no fim do capítulo extra 200 Yen, do volume 1 de One Punch Man. Ele é bem maior do que a montanha da qual surgiu e possui uma forte expressão de raiva no rosto. Pequeno e inofensivo no início, ele acabou absorvendo todos os homens de neve ao seu alcance e se tornou um gigante extremamente perigoso. Ele foi criado quando os bonecos de neve ao redor de uma montanha nevada obtiveram consciência e se fundiram em um único ser. Larva de cigarra de 170 mil anos. Tendo aparecido em um capítulo extra do volume 3 de One Punch Man, chamado Summer ou Verão, o surgimento da larva de cigarro ocorreu durante o primeiro ano e meio do treinamento de Saitama. Basicamente, o monstro é uma cigarra em estado larval, porém gigantesca e também com o rosto humanoide de uma criança no centro de sua cabeça. O monstro ataca a cidade Z, derrotando 2 heróis de classe C, 1 de classe B e 2 de classe A sem dificuldade alguma, fazendo a associação de heróis o declarar como uma calamidade de nível demônio. A larva possui uma grande durabilidade, conseguindo destruir várias construções simplesmente passando por elas e sem tomar dano algum. Sem contar que, pelo seu nome, podemos inferir que com o tempo, a larva pode crescer e, futuramente, metamorfosear. Cigarra adulta de 170 mil anos. No fim do mesmo capítulo extra citado anteriormente, uma cigarra adulta massiva aparece sobrevoando a cidade Z, e ela é grande o suficiente para projetar uma enorme sombra sobre a cidade. Ela também possui uma casca desenvolvida e um rosto humanoide adulto em sua cabeça. Com base nas características da forma larval do monstro cigarra, que vimos agora há pouco, podemos ao menos especular que a cigarra adulta é muito mais forte e poderosa do que a larva, já que ela possui um corpo completamente desenvolvido e a capacidade de voar. Surprise Attack Plan. Surprise Attack Plan, ou Ameixa de Ataque Surpresa, é um monstro humanoide inchado e com aspectos arredondados. Ele aparece em um capítulo extra do volume 7 do mangá. O monstro era, na verdade, um humano que foi preso por posse de drogas, o que fez ele perder seu emprego e sua família. E então, ele se monstrificou dentro de sua cela e se tornou um monstro para se vingar da polícia. Ele possui força para rachar e criar buracos no chão com seus socos, consegue aguentar disparos de armas comuns e também consegue absorver o poder dos ataques que recebe. A criatura também possui habilidades únicas, como gerar sementes de ameixa e dispará-las, e o mimetismo, que o permite tomar a aparência de qualquer humano, isso devido à sua elasticidade. Grizzly Nya.
Grizzly Nya, ou Miau Cinzento, é um monstro humanoide gigante parecido com um gato, que pertencia a um funcionário da Associação de Heróis, e que num certo momento acabou escapando, e causando destruição na Cidade Z. Ele aparece em um capítulo extra do volume 8 do mangá. Ao escapar, o gato monstro dá à luz a 2 filhotes, que eram fortes o suficiente para darem trabalho para os heróis de classe A, Heavy Kong e Peach Terry, e o herói de classe S, Genos. Agora você imagina a força do gato monstro mãe. É que ela teve o azar de bater de frente justo com o Saitama, e foi derrotada rapidamente pelo herói, então não deu pra ver todas as suas habilidades, mas por ser um monstro gato, ela usava principalmente suas garras e presas para atacar os seus oponentes. Jumping Spider. Jumping Spider, ou Aranha Saltadora, é uma criatura aracnídea que tem a metade superior de seu corpo com a aparência de um homem, e a metade inferior sendo uma aranha saltadora de tamanho gigante. Ela aparece em um capítulo extra do volume 10. Antes de se tornar um monstro, ele era um homem normal que não tirou uma aranha que entrou em sua orelha, e essa decisão de não remover a aranha do seu ouvido foi o que fez ele se transformar em um monstro. A aranha saltadora é bastante rápida e ágil, além de conseguir soltar teias em uma velocidade bem alta, usando essa habilidade para desarmar os seus oponentes. Além disso, ela consegue soltar diversas aranhas pequenas do seu corpo, nos levando a pressupor que essas aranhas podem criar outros monstros do tipo aranha saltadora, se de alguma forma elas se hospedarem em algum humano. Gummiberos. Gummiberos é uma tartaruga bípede gigante de 3 cabeças que invadiu o concurso de fantasia de herói em um capítulo extra do volume 10 do mangá de One Punch Man. O monstro era na verdade uma tartaruga, que acabou sendo jogada fora pelo seu dono, que a colocou dentro de um vaso sanitário e puxou a descarga. Isso fez com que a tartaruga caísse diretamente no esgoto, e o contato dela com toda a imundície presente ali embaixo a transformou em um monstro. Após esse acontecimento, o monstro tartaruga ficou determinado a afogar os humanos em água de esgoto. A tartaruga possui uma pele bem grossa e uma casca bem resistente, a ponto de anular ataques de espada do herói classe B, Lâmina da Escuridão. Ela possui muita força também, sendo capaz de facilmente arremessar diversos heróis com seus impactos. Scaledon. Scaledon é um monstro que fugiu de um complexo da Associação de Heróis. Ele aparece em um capítulo extra do volume 11 do mangá de One Punch Man. Ele foi capturado pela associação quando ele ainda não era uma ameaça de nível demônio, onde ele tinha 1,64 m de altura e 100 kg. Porém, ele sofreu mutações devido aos seus novos hábitos alimentares e o ambiente onde vivia, fazendo seu corpo crescer exponencialmente e se transformando em uma forma mais selvagem e poderosa. O monstro possui muita força, conseguindo rasgar redes de aço e derrubar árvores facilmente, além de subjugar em força um grupo de heróis de classe B antes de comê-los. Macho Daikon. Macho Daikon, ou rabanete macho, é literalmente um rabanete com braços e pernas humanoides musculosos, que apareceu em um capítulo extra do volume 15 de One Punch Man, chamado Nível de Desastre. Seu nível de desastre, inclusive, foi questionado pelo herói de classe A, Smile Man, após o monstro ser facilmente derrotado pelos Surly Brothers, que é basicamente o grupo desse mesmo herói, composto por ele e outros dos heróis de classe mais baixa. Infelizmente, nada se sabe sobre suas habilidades, mas por alguma razão, ele foi colocado nesse nível de calamidade, e então ele certamente deve apresentar algum tipo de risco à cidade. Lord of Mountains. Lord of Mountains, ou Senhor das Montanhas, é uma criatura com características de vários animais, tendo uma cabeça que lembra um lobo com grandes asas de águia e uma cobra como rabo. A criatura aparece no OVA 9 de One Punch Man. Esse monstro surgiu do rancor de criaturas que foram expulsas de seus lares pela humanidade, sendo caracterizado principalmente pelo seu ódio e desejo de vingança contra todos os humanos. Ele odiava objetos feitos pelo homem e tecnologia avançada, como visto quando ele demonstrou detestar a existência do ciborgue Genos. Os ataques do Senhor das Montanhas podiam ser de corpo a corpo com seus socos de fogo, ou mesmo podiam ser à distância, com sua capacidade sobrenatural de manipular o clima, em que ele podia criar redemoinhos de vento, chuvas de granizo e até mesmo relâmpagos. Bruinado. Bruinado era basicamente uma criatura desconhecida que vivia dentro do corpo de um grande urso, como se fosse uma fantasia. Tudo que podia ser visto era um rosto amarelo brilhante dentro da boca do urso. Ele apareceu no 12º OVA de One Punch Man. Se você está estranhando seu nível de calamidade, saiba que a Associação de Heróis alegou que por mais que o monstro só usasse socos e chutes como forma de ataque, ele ainda assim era um forte lutador. Mosquito Girl. Mosquito Girl foi um protótipo de mutante artificial criado pelo Dr. Genos, o fundador da Casa da Evolução. Ela via tanto os animais quanto humanos como suas presas, ou seja, qualquer ser vivo que cruzasse o seu caminho, ela o matava e tomava o seu sangue.
A garota mosquito possuía a capacidade de controlar milhões de mosquitos ao mesmo tempo, como se ela fosse a rainha deles. Por causa de seu corpo híbrido de mosquito, ela possuía todas as habilidades de um mosquito, que podiam ser aprimoradas de acordo com a quantidade de sangue que ela absorvesse. O seu estilo de luta primário consistia no uso de seus mosquitos para dissecar os seus oponentes, onde grandes nuvens de mosquitos sugavam todo o sangue da vítima e o levava para sua rainha. Ela possuía também uma força imensa, bem como reflexos incríveis, tendo sido capaz de desviar dos projéteis de Genos e arrancar com facilidade um dos braços do herói, e isso somente em sua primeira forma. Por meio da absorção de mais sangue de sua nuvem de mosquitos, ela ainda podia passar por uma transformação, que aumentava em muito a sua velocidade, força e regeneração. Nessa nova forma, ela chegou a praticamente massacrar os Genos, que chegou ao ponto de quase se autodestruir como uma última tentativa de vitória. Mas, como quase sempre, quem chegou para salvar o dia foi o nosso carequinha Saitama, que dessa vez não resolveu o problema com um soco só, mas sim com um único tapaço bem dado. Armored Gorilla. O Armored Gorilla, ou Gorila de Armadura, foi uma das criações da Casa da Evolução, enviada pelo Dr. Genos para capturar o Saitama. O gorila blindado é um mutante artificial e o único ciborgue de batalha da Casa da Evolução. Basicamente, ele é um gorila robô dentro de uma armadura robótica. Com sua enorme força, ele consegue facilmente destruir concreto e criar crateras pelo impacto de seu corpo no chão, bem como ele consegue se mover como um verdadeiro gorila, realizando movimentos ágeis e dando grandes saltos, mesmo sendo bem pesado pelo fato de ser um ciborgue. Ele também é muito resistente e extremamente durável, já resistindo a uma facada no rosto do Marshall Gorilla, onde a lâmina da faca se espedaçou ao colidir com sua pele e até mesmo suportar o ataque incinerador de Genos, saindo completamente ileso. Beast King. Beast King, ou Rei Fera, foi o segundo mutante artificial a ser enviado para capturar o Saitama. Ele ocupava o segundo lugar no ranking de poder, dentro da Casa da Evolução. O Rei Fera era bastante arrogante e confiante em seus poderes, o que é praticamente a característica principal de todos aqueles que enfrentam Saitama diretamente. Sua força era tão grande que ele conseguia fazer cortes que atravessavam diversas construções de concreto, fatiando casas em várias partes, semelhante à forma de ataque de Nian, o executivo felino da Associação de Monstros. Ainda por cima, quando o Rei Fera se enfurece, ele sofre uma transformação que aumenta drasticamente sua massa muscular, ferocidade e principalmente sua força de ataque. Deep Sea King. Deep Sea King, ou Rei do Mar Profundo, é o principal antagonista do arco dos monstros marinhos. Como seu nome sugere, ele é o rei das criaturas marinhas e faz jus ao seu título, sendo o monstro marinho mais poderoso de todos. Isso é claro, se não estivermos contando com a água natural maligna e suas piranhas interiores, se é que você me entende. O Rei do Mar Profundo é basicamente um peixe humanoide verde, bem alto e musculoso, que possui força o suficiente para aguentar facilmente golpes do herói de classe S Puri Puri Prisoner, um herói cujos ataques se baseiam em pura força bruta. Ele também é ágil e veloz o suficiente para parcialmente enxergar e acompanhar os movimentos de Sonic Velocidade do Som, um ninja extremamente veloz. Quando o Rei do Mar Profundo está hidratado, ou quando ele simplesmente entra em contato com a água, ele basicamente passa por uma transformação, onde ele fica maior e proporcionalmente mais forte e rápido. Nessa forma, ele aguenta facilmente vários golpes de Genos e ainda consegue até mesmo pressioná-lo em vários momentos durante a batalha. O Rei do Mar Profundo provou ser um dos mais fortes de seu nível de ameaça, com grandes feitos de força, resistência e velocidade. Podemos inclusive pressupor que ele seria o equivalente ao nível dragão, se ele estivesse dentro do seu habitat natural, que é o mar. Subterranean King. Subterranean King, ou Rei do Subterrâneo, é o rei do povo do subterrâneo, que se autoproclamam como o verdadeiro povo da Terra. O Rei do Subterrâneo tinha uma aparência humanoide, com uma armadura em volta de seu corpo. Ele possuía 3 olhos e contava com 4 braços, carregando em cada um deles uma lâmina de magma vermelha. Nada se sabe sobre os poderes do Rei Subterrâneo, devido à sua morte rápida, mas provavelmente ele possuía alguma habilidade em esgrima, já que ele empunhava 4 espadas em batalha. Essas espadas eram flamejantes e muito grandes, e eram compostas por uma substância parecida com lava, dando a entender que seus ataques, além de cortarem, também queimavam seus inimigos. Ele está no mesmo nível que o Rei do Mar Profundo e o Rei dos Céus, e ele era o governante de um exército de poderosos seres misteriosos subterrâneos. Ancient King. O Ancient King, ou Rei Antigo, era o rei do clã dos Lagartos do Terror, um clã de dinossauros colossais que viveu na Terra eras atrás, e que foram exterminados quando um meteoro caiu na Terra, tendo como sobrevivente apenas o Rei Antigo. Ele despertou depois de 300 milhões de anos, alegando ser o momento que o clã dos Lagartos finalmente podia tomar controle da Terra.
Ele ficou adormecido esperando que os reis dos outros clãs fossem eliminados. Para quem não sabe, esses outros reis eram o Rei do Mar Profundo, o Rei do Subterrâneo e o Rei dos Céus. A verdade é que se tem muita pouca informação sobre esse monstro, já que ele foi derrotado rapidamente por Tatsumaki, que lançou um meteoro gigante diretamente nele. O que sabemos é que ele possui uma forte resistência a projéteis explosivos, tendo em mente que vários mísseis são lançados contra ele e não causam efeito algum. Sabemos também que ele é capaz de acumular energia em sua boca e lançá-la em forma de ataques de fogo, porém, infelizmente, ele é morto antes de mostrar as capacidades desse ataque. Ele é colocado na classe Demônio, simplesmente porque é gigantesco e provavelmente também possui uma força imensa, além de possuir mais durabilidade do que os demônios comuns, sem contar o seu ataque de fogo, que automaticamente nos faz imaginar que ele está acima do nível Tigre. Sky King. Sky King, ou Rei dos Céus, é um ser humanoide com aparência de pássaro que atacou a Associação dos Heróis, ao mesmo tempo em que Boros invadiu o planeta. Depois de ver o Rei do Mar Profundo e o Rei do Subterrâneo sendo derrotados, o Rei dos Céus enxerga a oportunidade de dominar o mundo, ao lado de seus 4 subordinados, Hawk, Kite, Eagle e Falcon. Mas, infelizmente, pouco se sabe sobre esse rei também, já que ele foi rapidamente derrotado por um dos subordinados de Boros. O que sabemos é que ele é capaz de projetar energia diretamente de sua boca, causando explosões razoavelmente grandes. Quando ele disparou esses ataques de energia contra o quartel-general da Associação de Heróis, o impacto causou grandes e fortes tremores dentro da construção, como se fosse um terremoto. Deus Máquina G4. G4 é um robô de batalha criado pela Organização, que é basicamente uma associação de robôs que tem o objetivo de causar caos e destruição, além de lutar contra oponentes poderosos, com o intuito de coletar dados para aumentar o poder geral das máquinas. Ele é forte o suficiente para enfrentar Genos em um confronto direto, sendo capaz de causar sérios danos ao Cyborg, que naquele ponto estava aprimorado e fortalecido a um nível que ele conseguiria derrotar a Garota Mosquito e o Rei do Mar Profundo com facilidade. O G4 possui uma série de armamentos embutidos em seu corpo, bem como naturalmente possuía também uma enorme força decorrente de seu tamanho. Depois de ser derrotado por Genos, G4 é destruído e vemos que sua verdadeira forma é a de um robô relativamente menor, de cor preta que estava dentro do robô grandão, como um piloto. Nessa forma, ele é capaz de lançar múltiplos feixes letais de laser, que se curvam no ar para perseguir o seu alvo, além de seu corpo ser construído com um metal mais denso. Giant Crow. Giant Crow, ou Corvo Gigante, é um monstro gigante com aparência de corvo, que praticamente possui o tamanho de um prédio, tendo enormes dentes afiados dentro do seu bico. E por mais que esse monstro não tenha sido capaz de demonstrar a sua verdadeira força, por ter sido rapidamente derrotado pelo Saitama, ele possuía algumas habilidades especiais, como liberar veneno de suas garras e absorver a força de seus inimigos ao devorá-los. Além disso, é possível observar que além de grande força, ele também possuía uma resistência até que decente, já que ele foi capaz de bater de cara com um prédio e não sofrer nenhum dano sequer. Rafflesidon. Rafflesidon foi um membro da Associação de Monstros, que tinha uma aparência semelhante à flor Rafflesia. Ele possuía uma visão mais estratégica no campo de batalha, contando com outros monstros como distração para lançar os seus ataques. Sua principal forma de ataque era a liberação de um gás que induzia os afetados ao sono, colocando seus alvos para dormir. Vemos que Metal Bat da classe S de heróis até consegue resistir ao gás, porém quanto maior a explosão, maior o efeito. E mesmo tendo um papel de apoio na batalha, em caso de combate corpo a corpo, Rafflesidon ainda conseguia utilizar suas vinhas para atacar. Senior Centipede. Senior Centipede, ou Centopeia Senior, é uma centopeia gigante que só de largura possuía 4 metros. Ela era revestida por um exoesqueleto azul e tinha um rosto que parecia sair da boca de um outro rosto. Era forte o suficiente para atravessar e quebrar facilmente concreto maciço ao se locomover, podendo inclusive cavar o chão em alta velocidade para entrar no subsolo. Outra habilidade especial desse monstro é a de crescer e se fortalecer toda vez que sua carapaça é quebrada, se regenerando e criando uma ainda mais resistente, obtendo também no processo um outro rosto, que surge da boca do rosto anterior. Fist Fight Jin. Fist Fight Jin, ou Pugilista Demoníaco, é um monstro humanoide boxeador de 4 braços, que como diversos outros monstros, um dia já chegou a ser humano. Ele era um boxeador que amava lutar. Entretanto, as disputas nunca conseguiram diminuir a sua sede por batalha e violência, e junto disso, o seu desejo por mais poder acabou transformando em um monstro. Considerando o fato de que como um humano ele era um campeão de boxe, é correto presumir que como um monstro ele era extremamente perigoso. Rhino Wrestler. Rhino Wrestler, ou Lutador Rinoceronte, é uma criatura humanoide bastante semelhante a um rinoceronte, com um corpo gigante e musculoso, que contava com uma pele bastante grossa e uma armadura em seu corpo.
Diferente de outros monstros, o rinoceronte treinava bastante, e aos poucos ele ia evoluindo. Na primeira vez que o vemos, ele ainda era de nível tigre, mas momentos depois na história, ele já havia se tornado um monstro nível demônio ao mostrar seu poder para Gyorogoro. A luta corpo a corpo é sua principal forma de ataque. Ele normalmente luta como um boxeador, mas ele também usa seu corpo altamente resistente para passar através de obstáculos enquanto corre, bem como usa seu chifre para perfurar os seus inimigos. Free Hugger. Free Hugger, ou Abraçador Grátis, era um ouriço bípede gigante que sempre estava segurando um cartaz escrito Abraço Grátis. Ele era um monstro bem quieto, mas queria dar abraços grátis para machucar as pessoas. Faz sentido dizer que o monstro certamente não é tão poderoso quanto os monstros de seu nível de ameaça, mas sendo um monstro de nível demônio, podemos supor que Free Hugger era um ser relativamente forte. Provavelmente sua única verdadeira habilidade são seus espinhos, que impedem seus oponentes de chegarem perto e atacá-lo fisicamente, como ele tentou fazer com Puripuri Prisoner. The Three Crows. Os três corvos são monstros com aparência de corvos, mas que são bem grandes e que possuem 3 pernas e braços musculosos humanos. Eles costumavam ser os discípulos de Gouketsu, porém como eles eram fracos de vontade, eles acabaram perdendo suas personalidades após a monstrificação. Eles facilmente derrotaram alguns artistas marciais, porém é bem provável que cada corvo individualmente possui nível tigre, já que eles foram derrotados por herói de rank baixo e médio da classe A. The Great Food Tub. Também chamado de o Grande Comilão em português, o monstro é praticamente um lagarto gigante bastante guloso que come tanto humanos quanto monstros, tendo como desejo principal consumir todos os heróis. Devido ao seu tamanho, a gente pode presumir que ele era bem forte, mas ele acabou sendo devorado pelo herói de classe S Rei Porco, antes mesmo que pudesse mostrar qualquer uma de suas habilidades, deixando seus detalhes completamente desconhecidos. Princesa dos Monstros Super S. A Princesa dos Monstros, também referida como Super S, é um monstro com a aparência de uma mulher loira, que usa uma máscara preta e veste um traje de dominatrix preto. Por trás da máscara, vemos uma boca com rachaduras largas, dentes pontiagudos e uma língua longa, flexível e viscosa. Como o traje sugere, ela se comporta como uma dominatrix sádica, sempre brincando com seus oponentes e usando um chicote de manipulação mental, para transformar quem ela quiser em seu escravo. Como forma de ataque, ela usa tanto seu chicote quanto seus escravos para atacar os seus inimigos, sem contar que ela também é bastante ágil e possui bastante força. Como um monstro, ela é capaz de se regenerar ao consumir sangue, bem como ela também pode esticar e transformar os seus membros, como quando ela tentou prender a Mai Mask com sua perna, que além de esticar, teve sua aparência completamente alterada. Momento esse que, inclusive, vemos que sua língua também pode ser utilizada como forma de ataque, se tornando pontiaguda e rapidamente voando em direção ao seu alvo. Eyesight. Eyesight, ou Visão, é um monstro com a aparência de uma medusa, sendo metade cobra e metade humana, de estatura alta e que usa várias joalherias em formato de caveiras. Depois de aguentar a autodestruição de um robô do Imperador Criança, ela se transformou em algo mais desumano, maior e mais monstruoso, se assemelhando a uma grande cobra. Ela possuía veneno capaz de paralisar os seus alvos, e dependendo da dosagem, o mais fraco dos venenos demoraria coisa de 2 a 3 dias para matar uma pessoa normal. Já o mais forte deles poderia matar um monstro em segundos. A Eyesight também usa seus cabelos para atacar e capturar os seus alvos, além de possuir grande força, já que ela não demonstrou nenhuma dificuldade em levantar um carro com um só braço. Por fim, ela também consegue sentir ondas de calor provenientes de seus alvos, permitindo que ela os veja mesmo que estejam atrás de objetos distantes. Pure Blood. Pure Blood, ou Sangue Puro, é um monstro que veio de uma antiga linhagem de vampiros. Ele via todos os outros monstros ao seu redor como sendo falsos, referindo a si mesmo como o único e verdadeiro monstro dentre toda a associação de monstros. Ele era tão poderoso que o herói de classe S Zombieman demorou mais de 30 minutos seguidos para derrotá-lo, e ainda afirmou que o monstro vampiro havia sido o adversário mais forte que ele havia enfrentado em um bom tempo. O vampirão é poderoso o suficiente para conseguir rasgar tanto humanos quanto monstros ao meio facilmente, e veloz o suficiente para pegar balas disparadas contra ele no ar e ainda devolvê-las com a mesma potência ao seu oponente. Como um vampiro, ele também é extremamente ágil, conseguindo desviar de ataques de curto alcance e até mesmo ser ousado o suficiente para pousar na ponta do facão do Zombieman. Ele também consegue transformar seu corpo em um aglomerado de morcegos, que podem voar separadamente e depois se juntar em um ponto só, para que ele volte à sua forma original. Além disso, por meio do consumo do sangue de monstros e humanos, Pure Blood também consegue se regenerar de suas feridas, porém ele pode acabar sucumbindo aos ferimentos se ele não consumir sangue o suficiente a tempo. Face Reaper.
Face Reaper, ou Estripador de Rostos, é um monstro humanoide bem grande com rostos costurados cobrindo seu corpo inteiro. Estamos falando de um monstro sádico que sente prazer em tomar para si os rostos das pessoas. Ele foi capaz de lutar por um curto tempo contra Genos, que havia recebido o aprimoramento G4, um upgrade que o deixou mais rápido e mais poderoso. Face Reaper luta segurando uma faca de açougueiro em cada mão, e isso junto de sua força foi capaz de danificar os braços de Genos e ainda se proteger de uma rajada de energia vinda do ciborgue com facilidade. O monstro também consegue atacar em altas velocidades, mesmo sendo grande e pesado. Awakened Cockroach. Awakened Cockroach, ou Barata Despertada, era uma barata humanoide coberta por uma carapaça de cor escura e um rosto humano. O monstro é bastante confiante, especialmente em sua velocidade, que de fato é algo incomum entre os monstros. Devido à sua grande velocidade, o monstro barata deu trabalho até mesmo para Genos, que não foi capaz de acompanhar os seus movimentos, que além de rápidos eram bem incomuns. Sua velocidade era tão alta que era possível visualizar pós-imagens do monstro em todas as direções enquanto ele se movia. Ele também conseguiu danificar bastante a armadura de Genos, que como dito anteriormente, já estava com aprimoramento G4. Como o monstro possui alguns dos traços característicos de uma barata, ele possui 6 braços e por isso ele recebe vantagem em lutas corpo a corpo. Ao se locomover rapidamente, o monstro barata executa seus movimentos de forma imprevisível e previne que seja pego e subjugado em batalha. 100 Eyes Octopus. 100 Eyes Octopus, ou Octopus de 100 olhos, era uma criatura gigante com a aparência de um polvo com diversos olhos espalhados pelo seu corpo. A criatura era considerada por Gyoro como um monstro bastante forte, e foi capaz de lidar facilmente com diversos heróis de classe A e B, e resistir aos ataques do herói classe S, Flash. Por meio da ingestão de concreto, o Octopus consegue ficar maior e mais forte, e com sua visão omnidirecional, proveniente de seus diversos olhos, ele praticamente não pode ser surpreendido por ataques comuns, já que ele tinha um campo de visão de 360 graus. Com sua enorme força, ele é capaz de morder e tirar grandes pedaços de construções e facilmente esmagá-los com seus tentáculos, que inclusive são repletos de ventosas adesivas capazes de fixá-lo em qualquer estrutura. Demonic Fan. Demonic Fan, ou Ventilador Demoníaco, é um tipo de estrutura metálica quadrúpede, semelhante a uma aranha. No centro de seu corpo há um ventilador gigante, composto por 3 lâminas que giram em alta velocidade. Com suas grandes hélices, o ventilador demoníaco consegue criar fortes rajadas de vento, capazes de quebrar concreto e até mesmo criar tornados, e as correntes criadas são tão fortes que incapacitam a respiração de quem estiver por perto. O monstro também consegue se auto-reparar. Portanto, mesmo que seja completamente desmontado, ele consegue voltar à sua forma original, a não ser que sua hélice seja destruída. Deus Máquina G5. Assim como o G4, o G5 é um outro Deus Máquina de batalha criado pela organização. Em sua forma inicial, ele é praticamente um ciborgue bem grande que se assemelha totalmente a um samurai, tendo inclusive 2 espadas, uma de cada lado de sua cintura. Já a sua verdadeira forma é igual à de G4, um robô menor e preto com características arredondadas. Mesmo sendo classificado como nível de demônio, seu design é avançado o suficiente para não receber nenhum dano sequer da tecnologia do herói de classe S, Imperador Criança, que assumiu que seria complicado derrotar G5. O robô possui bastante força, reflexo e velocidade, com grandes capacidades de análise de dados de batalha, podendo aprimorar o seu estilo de luta de acordo com seu oponente. Ele também conseguiu anular os feitos de um dispositivo do Imperador Criança, capaz de forçar o desligamento de máquinas, provando ter uma alta durabilidade e superioridade tecnológica. Além disso, o G5 pode analisar o estilo de luta de seu oponente e copiar suas habilidades. E, como um último recurso, ele também pode disparar raios lasers em seus oponentes, como ele fez ao tentar fugir do samurai atômico. Royal Reaper. Royal Reaper, ou Estripador Real, é outro monstro sádico que pertence à Associação de Monstros. Seu corpo inteiro é coberto por bandagens, exceto seu olho direito e seu cabelo preto. E acima de tudo, ele não possui mãos, e no lugar delas, ele tem na verdade longas lâminas. O monstro demonstra um grande desejo por tortura e assassinato, exibindo prazer em cortar qualquer um, seja inimigo ou aliado, e especialmente crianças. Royal Reaper era bastante ágil com suas lâminas, efetuando diversos ataques simultâneos com elas. Seus reflexos também eram significativos, já que ele acompanhava Garou, que já era rápido o suficiente para que heróis de classe A não pudessem acompanhá-lo. O monstro também consegue, mesmo com uma forma humanoide, livremente realocar suas juntas, tirando assim a limitação natural de movimento do corpo humano, fazendo com que suas lâminas sejam ainda mais perigosas. Bug God. Bug God, ou Deus Inseto, é um inseto humanoide que possui um corpo bastante musculoso e tão alto quanto o herói de classe S, Super Alloy Darkshine.
Em um certo momento na obra, Gyoro afirma que Bug God está dentre os monstros mais poderosos da Associação de Monstros, tirando, é claro, os executivos, que simplesmente possuem poderes sem precedentes. Bug God, junto de Royal Reaper, deu bastante trabalho para Garou, tendo conseguido mandar Garou voando simplesmente com um só golpe. Seus socos, inclusive, são tão potentes que quando atingem um alvo, até liberam vapor na área de acerto. O monstro possui também uma forte carapaça, que não somente conseguiu facilmente aguentar os golpes mortais de Garou, como também acabou ferindo seus punhos. Sua carapaça também foi capaz de aguentar os ataques de Royal Reaper, que foram desviados pelo punho da água corrente de Garou. Bug God combina sua força esmagadora com sua velocidade para desferir diversos socos contra Garou, e esses socos são tão poderosos que Garou fica na defensiva, e ainda é acertado por alguns dos golpes. Bug God ainda consegue passar por uma transformação, onde ele ganha mais 2 pares de braços, um par de asas e vários espinhos espalhados pelo seu corpo. Essa forma aprimora ainda mais a sua grande durabilidade, bem como seu poder de ataque. Devil Long Hair. Devil Long Hair, ou Demônio Cabelo Comprido, é um monstro que se parece bastante com um humano, com cabelos bem longos e olhos completamente brancos. Ele sempre foi obcecado com o próprio cabelo, e essa obsessão foi justamente a razão dele ter se tornado um monstro. Seus poderes mostrados são praticamente todos envolvendo seu cabelo, que ele pode manipular livremente, permitindo que eles cresçam e voem em qualquer direção, sendo bastante flexíveis, resistentes e pontiagudos se ele preferir. Assim, ele pode atacar e se defender ao mesmo tempo. Os ataques multidirecionais dos cabelos são bem rápidos e difíceis de prever, o que foi capaz de sobrecarregar os 3 discípulos do samurai atômico que o enfrentaram. Super Mouse. Super Mouse, ou Super Rato, é um rato com traços humanos que é bastante alto, peludo e musculoso, e que pertence à Associação de Monstros. Ao entrar na associação, ele foi designado para trabalhar ao lado dos monstros de nível demônio, Unicorn e Showerhead. Antes de se tornar um monstro, Super Mouse era um rato de laboratório que passou por diversos experimentos, e como resultado, seu corpo sofreu uma mutação que concedeu a ele uma força sobre-humana, além de estatura, velocidade, inteligência e um fator de cura. Ele tinha uma boa regeneração, que foi mostrada quando ele lutou contra Garou dentro da associação, onde ele foi capaz de se regenerar dos ataques do Caçador de Heróis. Sua forma de combate principal é o corpo a corpo, por meio de sua super força. Ele também pode combinar forças com seu trio para um ataque combinado chamado Trindade Demoníaca, onde o ataque especial de cada monstro é efetuado de forma ordenada. Unicorn. Unicorn é uma criatura humanoide que tem um grande chifre como testa. Seu nome inclusive é autoexplicativo, já que Horn significa chifre e o Uni representa a quantidade. Ele possui diversos olhos ao redor do corpo, sem nenhum nariz e orelhas. Como um monstro, ele naturalmente parecia estar confiante em si mesmo, alegando que seu chifre era inquebrável. Unicorn consegue girar em velocidades bem altas, atacando o oponente como se fosse uma espécie de serra, esfaqueando e cortando seus alvos. Ele também podia se transformar em uma lança afiada, onde ele perde seus braços e pernas, e essa sua forma foi usada como uma lança no ataque combinado dos monstros Trindade Demoníaca. Showerhead. Showerhead, ou Cabeça de Chuveiro, é um monstro humanoide, cuja cabeça é um chuveiro, sendo o terceiro membro do trio de monstros anteriormente mencionado. O monstro possuía a capacidade de atirar líquidos de sua cabeça, que podiam variar de água até ácido sulfúrico e outras substâncias químicas misteriosas. As propriedades dos líquidos, como temperatura e pressão, podiam ser livremente alteradas. Building Booper. Building Booper, ou Destruidor de Construções, é um detonador pequeno e magro com braços, pernas e um cabo elétrico como rabo. Seu corpo, portanto, é um detonador de explosivos. Ele é relativamente poderoso quando comparado aos outros do seu nível, mas não em questão de força em combate, mas por potência de destruição, onde ele pode facilmente detonar diversos prédios ao seu redor sem dificuldade alguma. Não se sabe quais são seus limites, ou como funcionam seus explosivos, mas só pelo que vemos ele fazer, fica nítido que ele é bem poderoso. Bakuma. Bakuma, ou Aspirador de Pó, é o último e mais recente monstro de nível de ameaça demônio a aparecer no mangá de One Punch Man. O monstro usa um terno preto e uma bengala chique, se assemelhando a um mágico. Seu traço mais peculiar é sua cabeça de elefante, que possui as letras B, Q e M em suas orelhas e testa. Ele também flutua em cima de um aspirador de pó robótico. Ele possui uma habilidade única dentre os monstros da Associação de Monstros. Estamos falando de sua assimilação digestiva, onde Bakuma, através da sua tromba, suga e inala outros monstros, podendo assim temporariamente utilizar as habilidades daqueles que foram sugados, isso até que eles sejam digeridos e excretados. Ao sugar vários monstros de classe Tigre, ele obteve a capacidade de manipular energia, fogo, gelo, ondas supersônicas, gás anestésico, venenos e ovos parasitários. E ainda por cima, ele passa por uma transformação, ficando maior e com mais 4 novos braços.
E aí, curtiu? Esses foram os monstros de nível demônio do anime e do mangá que apareceram até então. Esperava por tudo isso? Acha que algum deles seria capaz de evoluir para o próximo nível, o temido nível de ameaça dragão? Bom, conta aí pra gente nos comentários o que você achou. Deixa a sua opinião e aproveita para compartilhar esse catálogo doido que fizemos com alguém que também curte muito One Punch Man. Conto com você, hein? Obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!